O São Paulo abrirá conversas para renovar o contrato do zagueiro Isaac após 6 clubes estarem interessados na sua contratação. O Isaac foi um dos destaques do São Paulo na Copinha, ele tem contrato até dezembro de 2027. E aí o São Paulo, já sabendo desse interesse do futebol europeu e também brasileiro, está buscando, já fez um contato inicial com o staff do jogador, a empresa é a Nordeste Agenciamento, que é agente de vários atletas do futebol brasileiro, e já houve uma sinalização positiva do staff do jogador para essas conversas avançarem. 6 equipes entraram em contato nos últimos dias para saber mais detalhes da situação do Isaac. Do que eu tenho de apuração, o Grupo City, e aí me disseram que é o Bahia, mas que não dava para cravar 100%. O Cruzeiro chegou a sondar, o Bragantino, e a hora que ele veio de lá, o Shakhtar Donetsk, o Mônaco e o Strasbourg. O Strasbourg a gente já tinha falado que tinha sinalizado com uma proposta de 3 milhões de euros que o Macis iria recusar frontalmente, porque entende que o atleta vale mais. Essas 6 equipes entraram em contato para entender mais cenários. No futebol europeu é mais tranquilo, porque o São Paulo tem poder de barganha, uma vez que a multa contratual do Isaac está em 60 milhões de euros. O problema é no mercado brasileiro. A multa do Isaac para o mercado brasileiro, e isso para qualquer jogador, é um valor que você pega o salário do atleta, você multiplica por esse valor e dá o valor da multa contratual. Como o salário do Isaac é baixo para os padrões do futebol brasileiro, a multa dele para o futebol nacional é de apenas 22 milhões de reais. Sim, esse é o valor da multa contratual do Isaac. Então, já com esses interessados, para não correr risco, num cenário até parecido com o Lucas Ferreira no ano passado. Vocês lembram que o Cruzeiro tentou a contratação dele, outras equipes chegaram a entrar em contato justamente para aproveitar-se dessa multa baixa. Mas, do que eu apurei, o São Paulo está tratando essa situação com tranquilidade, chamará o atleta e o seu staff já para negociar essas ações. O Isaac vai ter aí alguns dias de folga, de férias, porque terminou a temporada da base, né? E aí, como o São Paulo já tem 6 zagueiros na base, mesmo ele sendo muito bem avaliado, mesmo ele sendo cotado para subir, deram as férias para ele, e a ideia já nessas férias, na próxima semana, já ter essa reunião com o staff, ele teria um aumento, uma valorização salarial, e aí a sua multa contratual iria por um valor maior. Até do que eu tenho de informação prévia, a multa dele, aí o que o São Paulo pretende oferecer para renovação contratual, para valorização salarial, e aí fazendo essa conta, a multa dele para o mercado nacional iria para algo em torno de 80, 90 milhões de reais, o que já daria uma segurança um pouco maior para o São Paulo, porque cá entre nós, um zagueiro da base, mesmo valorizado, você conseguir 80, 90 milhões de reais por um pagamento de multa, seria uma boa venda. Então o São Paulo entende que essa valorização salarial, que seria algo em torno de 3 até 4 vezes os vencimentos que ele ganha hoje, seriam suficientes para a permanência do atleta. E aí essa proposta salarial viria com um projeto esportivo. A ideia é fazer com que o Isaac comece a sua transição do elenco da base para o profissional este ano. Até do que eu tenho de informação prévia, o São Paulo pretende se desfazer de pelo menos um zagueiro do atual plantel para justamente o Isaac se tornar essa 6ª opção. Aí a ideia é ele fazer essa transição, algo parecido com o que aconteceu com o Luca no ano passado. Joga alguns jogos, treina com o profissional, fica na base. Para quem sabe ali no ano que vem, já um pouco mais maturado, aí sim ele já começa a ter mais rodagem, mais minutagem. Esse será o plano inicial feito para o São Paulo para tentar convencer o atleta, mas repito, até do que a gente apurou junto com as pessoas próximas ao Isaac e também ao clube, eles têm a mesma informação de que a tendência dessa renovação acontecer. O Isaac está feliz no São Paulo, se sente adaptado, entende que pode ter rodagem e continuidade com a camisa tricolor, então neste momento o Isaac está sim favorável à renovação e já deu sinal positivo para essa renovação acontecer. O que você acha desse cenário, dessa situação? Você está com o São Paulo nessa? Você quer o Isaac já no elenco profissional? Para mim é praxe, para mim é tranquilo. Crespo,
qual é o esquema que você quer daqui para frente? Você quer 3 zagueiros ou você quer jogar com uma linha de 2 zagueiros? Você quer revezar? É isso, eu vou jogar com 3 zagueiros só em jogos específicos. Então, ó, Ferrarese, procura um novo clube, vamos tentar trocar o Ferrarese por alguém, já que o Tolói, acho que ninguém vai querer o Tolói, o Doria acabou de chegar e os outros 3 são titulares, então vai acabar sobrando pro Ferrarese. Então eu tentaria negociar o Ferrarese, seja por venda, por uma troca por um outro meio-campista, por um atacante. Tentaria negociar ele nessa e aí ficaria com o Isaac nos profissionais. Tentaria, né, me liberar o Tolói de alguma forma, mas acho que é muito difícil. Tem contrato até o final do ano, o contrato está assinado, então acho que dificilmente alguém vai querer também um Tolói. Você conseguir uma troca pelo Tolói, Ferrarese e Tolói eu trocaria numa boa. E subiria o Isaac e o Osório, desde que, claro, o Crespo falasse que o esquema com 3 zagueiros iria ser usado de maneira esporádica. Agora, se ele falar que vai voltar a ser o esquema fixo, aí eu acharia necessário somente a saída ou do Ferrarese ou do Tolói, e aí subiria o Isaac, porque aí você poderia revezar, né? Joga 3 ali, depois joga os outros 3, joga os outros 3, e o 7º zagueiro, por exemplo, para ficar no banco, poderia ser o Osório, o Igão e tudo mais. Mas essa é a minha opinião, quero saber a sua também aqui nos comentários, tá? O Marcelo Paz, diretor de futebol, diretor executivo do Corinthians, ligou para o Alisson para pedir desculpas pela negociação não ter andado. O Marcelo Paz afirmou ao atleta que ficou chateado com essa situação, pediu desculpas pela exposição que acabou causando ao Alisson em meio a essa negociação. E ficou claro nesta conversa, neste papo de Marcelo Paz com o Alisson, que quem vetou essa contratação foi o Osmar Stabile, que é o presidente do Corinthians. Isso porque o Marcelo Paz queria a negociação, o Dorival Júnior também queria a negociação, óbvio, e os dois queriam que isso acontecesse. Mas quando chegou para o Osmar Stabile, como ele tem feito, ou pelo menos dito, que quer baixar a folha salarial, mesmo com contratações, quer fazer uma austeridade financeira, ele vetou essa contratação porque, na visão do Osmar Stabile, essa negociação poderia lesar o clube, não era benéfico no ponto de vista financeiro, e aí por conta disso essa negociação não aconteceu. Se fosse por Marcelo Paz e Dorival Júnior, essa negociação aconteceria, só que quando chegou no presidente do Corinthians acabou sendo vetado. Então Marcelo Paz ligou ao Alisson para se explicar, porque foi ele que conduziu todas as negociações, foi ele que aceitou a contraproposta do São Paulo, foi ele que aceitou todos os termos que o São Paulo colocou na mesa, foi ele que pediu ao São Paulo a liberação para o Alisson ir até o CT do Corinthians, e o São Paulo liberou o atleta para ir lá conhecer as dependências do clube. Então Marcelo Paz esteve em toda a negociação e topou. Houve o acordo, até do que eu sei de informação, houve o aperto de mãos, houve o acordo entre Marcelo Paz e Rui Costa, as duas pessoas que conduziram essa negociação. E o atleta acabou sendo exposto a tudo isso. A gente já cansou de bater aqui no Alisson nessa questão, acho que não tem nem por que ficar trazendo. Para mim, o Alisson não vestiria mais a camisa do São Paulo. Para mim, esse papo de reintegração para mim era balela. Para mim, ele não ficaria no clube, buscaria qualquer troca com o Alisson. Não tá o de olho aí no Cauli, oferecia lá para o Bahia, oferece para o Galo. Qualquer coisa que você conseguir em troca do Alisson é benéfico, porque qualquer outro jogador queria jogar no São Paulo, quer jogar no São Paulo, e o Alisson não quis, pelo menos, né? Vamos ver se agora vai querer, mas agora é fácil. Quando todo mundo não quer mais, é fácil você voltar aqui e querer jogar por aqui. Mas é mais ou menos decisões sobre o São Paulo. O Dedé tá na mira da polícia, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas eu vou trazer uma aspa, uma apuração que eu consegui. Eu tenho conversado com algumas pessoas envolvidas, né, polícia civil, pessoas do Ministério Público, e conversei com uma pessoa que tem me dado um norte sobre as questões do São Paulo, né, na Promotoria de Justiça de São Paulo. Ele não me deu áudio, porque aí seria outros 500, né, até numa parte ética não faria nenhum sentido, só que a aspa que ele me trouxe foi a seguinte: Alex, temos um áudio do Dedé em toda essa questão de possível corrupção no clube social do São Paulo, tão comprometedor quanto o áudio do camarote. Então, na minha visão, eles têm em mãos um áudio confesso.
do Dedé, supostamente, essa é a investigação do Dedé, basicamente pedindo propina, comissão para alguns negócios acontecerem no clube social. É isso que a investigação está apurando. Que você quer abrir alguma coisa, abrir uma empresa, quer patrocinar, quer fazer qualquer coisa no clube social, tinha que passar pelo aval do Dedé e ele pedia esse comissionamento, ele pedia essa grana. Tem relatos de pessoas que afirmam, cara, eu quis abrir um negócio ali e o Dedé me cobrou 50 mil. Tem outras pessoas que falando que o Dedé teria cobrado 150 mil. Tem outro caso que a polícia está investigando das supostas maquininhas, porque em várias questões dentro do clube social, alguns pagamentos eram feitos nas maquininhas do Dedé, que eram pessoais do Dedé e não do clube. E ele alega que não, que as maquininhas eram do clube sim. Só que esses casos das maquininhas são antigos e já era um burburinho que rolava entre os sócios do clube. Então a polícia está investigando, foi aberto um inquérito exclusivamente para entender e investigar possíveis corrupções no clube social do São Paulo, neste período da era Júlio Casares, que tinha o Dedé, que era o diretor do social. Ele foi mandado embora pelo Arrim Assis e aí agora ele está sendo investigado pela polícia e repito, tá? Uma pessoa da minha confiança da Promotoria de Justiça de São Paulo falou o seguinte: temos um áudio do Dedé tão comprometedor quanto o áudio do Camarote. O áudio do Camarote, daquela conversa entre Adriana Prado, Douglas Schwartzman e Mara Casares, onde eles pedem para ela retirar o processo, que depois ela retirou agora, né? Ela tirou o processo contra a Caroline Cassimiro, inclusive entrevistamos ela aqui no canal no ano passado, só você procurar aí nas lives que você vai encontrar. Inclusive eu estava com o Valentim Furlan nesta live no ano passado, dezembro do ano passado, próximo ali quando aconteceu aí todos esses casos. O áudio da Mara Casares e do Douglas é um áudio confesso. Então, o que me leva a crer que o que eles têm em posse realmente também é um áudio confesso. E aí vai ter todo um processo, provavelmente deve ter busca e apreensão, como aconteceu com o Douglas Schwartzman e Mara Casares. Mesmo com esse áudio confesso, eles ainda não foram presos, não houve mandato de prisão dos dois, né? Porque ainda está toda uma investigação, mesmo com esse áudio, então ainda tem toda uma tramitação para acontecer. Mas é para vocês entenderem que o Dedé também está sendo investigado e a coisa vai ficar feia pro antigo diretor do clube social. O que você acha dessa história? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Para mim a questão é simples. Lesou o clube nos últimos anos ou na sua história? Se você ganhou R$1, R$1 é muito. Se você ganhou 0,01 centavos lesando o São Paulo, para mim é cadeia. É Chile. Tchau, o vídeo de hoje. São Paulo fechou a contratação do Lucas Ramon, a liberação antecipada. Eu vou te contar alguns bastidores que são interessantes até. O Lucas Ramon, ele chegou até a pedir para o Rafael Guanazzi, que é o técnico do Mirassol, pra, falar lá com os caras, falar lá com o Juninho, falar lá com o pessoal do Mirassol pra me liberar, não posso ficar parado esse tempo não, quero jogar no São Paulo, é o sonho, um sonho pra mim, sabe, é o maior clube que eu vou jogar na minha carreira, me libera e tal. E o técnico do Mirassol tentou ajudar nas tratativas e foi em vão. E aí, o empresário do Lucas Ramon, que é o Adriano Espadoto, ele deu o ultimato no Mirassol. E qual que foi a sacada dele? Porque o São Paulo, as tratativas entre São Paulo e Mirassol não estavam acontecendo. O Mirassol estava vetando completamente essa negociação. Só que o Adriano ele entra em contato com o Mirassol e entra num acordo. O Mirassol tinha que pagar algumas questões ainda ao Lucas Ramon. E aí ele abriu mão de tudo. Tinha que pagar pro Lucas Ramon e também pro empresário. E aí eles abriram mão de tudo. Falaram, Mirassol, a gente fecha aqui, zera, vocês não precisam me pagar nada, só que aí vocês liberam a gente para ir para o São Paulo. Aí o Mirassol topou, e aí o São Paulo inicialmente não pagará nada para a contratação do Lucas Ramon de maneira imediata. Aquela história dos 500 mil, 600 mil, 1,5 milhão não vai rolar. Só que, esse valor que o Mirassol tinha que pagar para a gente, que a gente abre mão, a gente dilui nas luvas. Então, ao invés do São Paulo pagar imediato um valor para o Mirassol, vai pagar ali algumas parcelas dessa dívida que o São Paulo, que o Lucas Ramon e o Adriano tinham ali a receber do Mirassol. Então, é mais ou menos nesse cenário que o negócio fechou. E pelo que eu
pude apurar, não soube o valor exato, mas é algo próximo ali, até então o São Paulo comemora essa liberação, tipo, não é algo de, pô, o São Paulo que estava oferecendo 1,5 milhão pro Mirassol e do nada vem 5 milhões aqui para pagar para os caras, não foi nada disso, é um valor até similar, é um pouco menor, mas é similar. Então aí é desta forma que o São Paulo até entende que é um bom negócio, porque aí o São Paulo não precisa pagar de uma maneira inicial, vai diluir esse valor, então internamente foi comemorado. Já na segunda-feira, o Lucas Ramon já se apresenta oficialmente no CT da Barra Funda, tá? Vai fazer já, começar os trabalhos, vai fazer a transição, vai ser inscrito aí nas 2 últimas rodadas do Paulista, mas a comissão técnica quer ver como ele tá fisicamente, né? Até porque ele só tem treinado durante esse mês. Ele não entrou em campo, então ou ele está muito bem fisicamente porque tem treinado bem, né? E é difícil no futebol brasileiro você ter uma pré-temporada, querendo ou não, o Lucas Ramon teve essa pré-temporada porque ele ficou treinando aí durante 31 dias, o mês inteiro de janeiro foi só de treinos para o Lucas Ramon, mas é óbvio, vai faltar ritmo de jogo, vai faltar algumas séries de questões, então ele vai ser avaliado ali no CT da Barra Funda para entender de fato qual é o grau que ele está fisicamente. Mas ele deve ser inscrito no Paulista, inclusive até do que eu tenho de informação, ele vai ser inscrito ali já na segunda-feira, porque tem uma data limite ali para ser inscrito no Campeonato Paulista. Ele será inscrito antes mesmo do São Paulo ir para a próxima fase, porque aqui trabalhamos com a positividade. O São Paulo milagrosamente vai conquistar 3 vitórias aí no Paulistão. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Pode até ser bom, né? O São Paulo na lateral direita hoje ele conta com o Mike. E ele não conta hoje muito com o resto, tirando o Mike. O Igor Felisberto está subindo agora. Acho que vai ser um grande jogador, talvez até melhor do que o Mike. E o outro deles é o Cédric Soares, que ele, assim, do contrário do Enzo Dias, que a cada dia que passa ele melhora. O Enzo Dias, a cada dia que passa, ele parece mais ambientado ao futebol brasileiro, né? Ele parece mais ambientado no São Paulo. Ele parece que tem mais a confiança do Crespo, que não esconde, sempre faz questão de falar bem do Enzo Dias, e o Enzo Dias ele devolveu isso em campo. Eu que fui um dos grandes críticos assim do futebol do Enzo Dias, achando ele um jogador tecnicamente muito abaixo, agora o Enzo Dias ele tá conseguindo fazer tudo, o futebol tá completo. Ele não tem o drible ainda, mas ele já tem, o sistema de marcação dele tá muito bom, e lá no ataque ele tá dando cruzamentos assim que são decisivos também, cruzamento que sai o gol direto de cabeça. Então não dá pra não enaltecer o Enzo Dias. Por outro lado, o Cédric Soares, ele não melhorou em nada. Então o Mike, ele não pode ficar também sozinho nessa lateral direita para dar conta do recado. Imagina o Mike, acabou de subir do sub-20, ele pega o profissional, tá ali jogando. Ano passado ele fez 2 gols, deu assistência, ele foi bem, né? Já no ano passado, quando ele pegava essa vaguinha do Cédric Soares. Agora, você olha pro Mike, e o Mike, ele tá jogando como titular. Só que quanto que vai durar? Hoje não tem Neymar, mas ele já teria que marcar o Neymar hoje. Ele tem que marcar Memphis Depay, tem que marcar Arrascaeta, sabe? Não é simples pra um cara da idade dele. Então, como o São Paulo vive uma crise enorme, ter outro jogador mais experiente vai ser fundamental. Acho que o Lucas Ramon vem para tirar a posição do Mike. Eu não queria, para mim o Mike é muito bom jogador. Eu queria o Lucas Ramon no São Paulo, mas não queria que o Mike perdesse a vaga. Agora, se analisarmos direitinho o quanto que vai ser complexo o ano pro São Paulo, o quanto que o ano será difícil pro São Paulo enquanto ter que retomar as suas raízes vencedoras. Isso não é fácil, né? Não é que o São Paulo vai brigar para não cair, não acho nada disso. Agora, as raízes vencedoras retomar não é simples. A diretoria é nova, o técnico é novo, o diretor de futebol Rafinha lá é novo, tem muita coisa para rolar. Então ter o Mike ali sozinho é pedreira. Ter o Mike com o Lucas Ramon é ótimo, é maravilhoso. Eu acho que agora o São Paulo consegue ir se arrumando, ir se ajeitando de uma maneira inteligente. Contratação de Sabino, de graça, ótima. Contratação do Danielzinho, de graça, ótima. Contratação de Lucas Ramon, de graça, ótima. Vamos torcer pro Lucas Ramon fazer o que o Sabino tem feito, o que o Danielzinho tem feito, porque os caras estão entregando. Marcelo Paz, ele vai ali no programa, em on, e ele fala... Não, tava tudo certo, o Alisson foi lá, porque já havia sido liberado pelo São Paulo, ele foi pra... O Marcelo Paz,
Ele foi o Cicerone do Alisson. Ele fala que tá tudo certo, que ele tinha autorização e pegou mal isso no CT. Mas peraí, só tem o Marcelo Paes que pode opinar, ele é o diretor. Opinar não, ele comandou a negociação. Eu sei, Lima. Então pronto. Lima, se vem uma pessoa aqui pra negociar alguma coisa, não vai ter zum interno? O zum não vai ter? Mas não interessa zum. Interessa quem tem tinta na caneta delegar poder para que alguém faça. Delegou o poder, o cara foi lá, negociou, estavam trocando documentos para encerrar a negociação. Porque tem pessoas ligadas também ao presidente dentro do CT. Mas então continua aquela diretor. mesma zona de sempre o Corinthians. Sim, mas se você acha que vai mudar alguma coisa agora, eu não acredito. Bom, a informação que eu tenho é essa. Inclusive a informação que eu trouxe aqui, que o próprio Marcelo Paes confirmou, que quem colocou o peito na frente e falou não foi o próprio presidente. É que ontem lá na ESPN o Marcelo Paes disse o seguinte: o problema do Corinthians nessa negociação não era 1 milhão. O Corinthians tinha 1 milhão para fazer o Pix. O problema foi que na hora que puseram na mesa, tinha lá que pagar mais 250 mil euros para atingir um gatilho que seria atingido, né? Passar por 20 jogos por pelo menos 45 minutos. Então seria uma negociação de 3 milhões até o final do ano. E a opção de, se quisesse jogar contra o São Paulo, eram 2 milhões para pagar, não jogaria contra o São Paulo. E a opção de compra era de 2,5 milhões de euros. O Corinthians não teria, aí sim não teria. Milhas, né, no final. Todo mundo já sabia disso também, hein? Pois mas é o que eu alego, exato. O total da operação beiraria ali 27, 28 milhões de reais. E todo mundo sabia, esse é que é o ponto. Vai falar que o Corinthians não sabia que era assim. Sabia, a gente pra sabia, já chegar pra trocar documento é porque sabia. Exato. É que, aí pode ser, Rani, que esse zum de conselheiro e bababá, a pressão fez o presidente mudar. E não só interna como externa, porque o Corinthians tem muito disso. Se eles vão lá e eles jogam, jogam para algum repórter, algum setorista, estamos interessados no fulano. Se vê que pegou mal... Aí joga lá, Corinthians interessado... Se a torcida começa a esculachar, o que o Corinthians faz sempre? Dá um passo para trás, nunca rolou esse interesse, não. Se a torcida abraça, fala, pô, que legal, aí o Corinthians vai atrás. Então, o Alisson nas redes sociais, ele teve uma rejeição de 90%, 95% entre a torcida do Corinthians. Então, eu acho que talvez olharam assim e falaram assim, vamos pensar melhor nisso aqui. 27 milhões a operação total? Com os salários, né? Que você pagaria os salários, aí também toda a operação dos gatilhos, se ele alcançar metas, isso tudo... só nesse primeiro ano. Só no primeiro ano, 27 milhões de reais. Ou seja, olharam assim, será que 2 milhões de reais... 27 milhões se comprasse. Não, isso, ao fim do ano. O total da operação, se então você não é compra... esse ano, se não comprar, fica só... no final da operação total. Ah, sim. No final da operação total. Não, mas o gasto seria, em tese... O salário deles nesse mais ano 3 milhões. Mas assim, seria num espaço curto de tempo, né, digamos assim. E se escancara também como o jogador é mal assessorado, né? Porque deixou entrar no meio desse turbilhão aí... Quem se queimou no final foi só ele. Foi ele. Só ele. Ele foi boi de piranha. Mas então, aí que tá, Danilo. Será que ele foi mal assessorado ou será que ele entrou no amadorismo dos dois clubes? Porque aí foi um amadorismo dos dois clubes. Sim. Porque a partir do momento... Voltamos na FM, nós estamos falando do Alisson aqui que... Estamos de volta! Nós estamos falando do Alisson que voltou pro São Paulo, né? Foi um amadorismo de São Paulo. E o Corinthians, o jogador entrou no meio desse turbilhão. Vamos combinar o seguinte, se é o jogador, aí o São Paulo chega, pode ir lá visitar o CT do Corinthians, que já está praticamente tudo certo para você ficar jogando lá por empréstimo. Você vai. Aí vaza a informação. Aí o Corinthians resolve voltar atrás e não assina o empréstimo. O jogador ficou queimado, mas aí a culpa não é dele, Danilo. Sabe? Mas eu acho que ele externou uma vontade também que acho que não precisava, entendeu? Externar uma vontade de ir. Mas você ouviu ele falando? Esse que foi o problema, né? Então, dizem que ele falou, né? Que ele falou que ele queria ir pro Corinthians. Assim, pelo que eu fiquei sabendo, na hora que o Crespo disse ao Alisson que não aproveitaria, ou que ele seria a terceira opção... Eu quero ir pro Corinthians. Não, ele falou, você pode procurar o clube. Tinha Fluminense e Corinthians. O Fluminense também estava na parada. Aí, por conta do Dorival Júnior, que foi quem o inventou nessa posição no meio campo, quem deu uma rejuvenescida na carreira dele. O atleta, porque conversou com o Dorival e tal, preferiu ir aonde o treinador o conhece e ele conhece o treinador. Fez tipo um facelifting no Alisson, né, Marcelo? O próprio Dorival comentou sobre ele, né, em coletivo. Então, ele entrou no meio de um furacão aí e acabou se queimando até com o torcedor agora. E um detalhe, né, poderia fazer igual o Rafael Veiga. Tá em negociação em andamento, mas vai lá, se coloca à disposição, continua
continua treinando lá, mesmo você treinando em separado, coisa que não era o que acontecia com o Alisson, mas vai lá, se coloca à disposição, não precisa se expor desse jeito, porque ele indo no CT mesmo com autorização, ele se expõe, ele poderia bater o pé e falar assim, não, enquanto eu não for anunciado, eu não vou lá, eu só vou quando tiver o preto no branco, tá tudo certo lá, assinado, toda a situação. Ele poderia também ter se posicionado. Mas assim, eu acho que ali, de um lado estão falando, pode ir lá, do outro também, pode vir. Aí ele fala, tá bom, tô indo. Claro, aí ele vai. E agora, eu acho que assim, pelo menos o lado bom, o Crespo, as palavras do Crespo em relação ao Alisson já foram mais amenas nessa última coletiva, porque em anteriores haviam sido palavras mais pesadas, e também os jogadores abraçaram o Alisson, né? Então a informação que foi veiculada aí, né, por vários colegas nossos que estão ali dentro do dia a dia do São Paulo, disseram que o elenco abraçou muito o Alisson depois de tudo isso que aconteceu e ele ter saído como grande culpado. Silvio Luiz está colocando, né, assim, que ele foi fazer um tour na...